Eu salvo os irmãos na graça e na paz de Jesus, amém? Abram vossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 3. Livro do profeta Daniel, a partir do capítulo 3. Amém? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Agora, capítulo 12. Aos homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e aos teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois estás disposto a, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa de saltério, da gaita de foles, prostrar-vos e adorar a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus, suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei
e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém. Um texto longo, mas é necessário para o nosso entendimento. O rei Nabucodonosor foi com certeza o rei mais poderoso de sua época. Ele foi um rei cruel, um rei tirano, um rei sanguinário, que durante o seu reinado a Babilônia atingiu o seu ponto máximo, ponto mais glorioso. A Babilônia foi conhecida como a rainha da Ásia. A Babilônia tornou-se o maior império do mundo. Era a senhora do universo, o lugar mais importante do mundo. E, consequentemente, o rei mais poderoso do mundo da sua época. Várias cidades foram invadidas e seus moradores foram feitos reféns. Uns foram mortos, outros foram levados cativos. E entre esses foram levados Daniel, quando foi invadido Judá, e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Esses 3 foram mudados para a Babilônia, aonde foram treinados e mudados os seus nomes, que passaram a chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles ocuparam um lugar de destaque no rei. Foram mudados apenas os nomes, mas mantiveram as suas integridades. Eles se mantiveram íntegros no monte, se mantiveram íntegros na pobreza e na riqueza. Eles tiveram a sua consciência inegociável, seus valores e suas convicções não mudaram. Eles continuaram firmes ao Deus Altíssimo. E esses cargos começam quando o rei Nabucodonosor tem um sonho. No capítulo 2, que nós não lemos, o rei teve um sonho que ficou perturbado e chamou os magos, os feiticeiros, os caldeus para decifrar o sonho. E eles disseram: conta, ó rei, o sonho que decifraremos. Mas o rei queria que ele dissesse o sonho e a interpretação. Caso contrário, eles seriam mortos e suas famílias também seriam mortas. Como relata no capítulo 2, versículos 11 e 12. Que eles dizem: a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu-se, e ordenou-se que matasse todos os sábios da Babilônia. E quando Daniel soube que todos os sábios da Babilônia seriam mortos, porque não interpretaram o sonho do rei, pediu um tempo ao rei e se uniu aos seus companheiros, a Sadraque, Mesaque e Abednego, e oraram ao Deus Altíssimo, ao Deus Todo-Poderoso, para decifrar o sonho. E Deus concede a petição deles. Daniel conseguiu decifrar o sonho do rei.
E no capítulo 31, do versículo 2, Daniel decifra: Tu, ó rei, estás vendo aqui uma grande estátua, que era imensa e extraordinária, esplêndida, estava de pé diante de ti. A sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, e o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés e a parte de ferro em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu a estátua dos pés de ferro, a de barro, e os esmiuçou. E a interpretação do sonho que Daniel deu ao rei seria que a cabeça de ouro seria o próprio rei Nabucodonosor, que foi o rei mais importante de sua época. A estátua de bronze e de prata seriam os dois reis sucessores, e a de ferro seria o rei que reina eternamente, que é o Deus Todo-Poderoso, que vive e reina para sempre. Então, empoderado pelo sonho, o rei manda fazer uma estátua e ordena que todos deveriam adorar, se prostrar diante dessa estátua, e estabeleceu um decreto, que aquele que não se ajoelhasse e não adorasse a estátua, seria morto na fornalha de fogo ardente. Então o rei fez uma grande festa, uma cerimônia grande, uma festa de estado, para o lançamento de sua estátua. E no meio deles, os três, Sedraque, Mesaque e Abednego, permaneceram fiéis ao Deus Altíssimo. Permaneceram com sua fé inabalável no único Deus que deve ser adorado. E foi aí que o rei se enfureceu. Conta a Bíblia que Nabucodonosor ficou irado e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e jogar os 3 atados dentro daquela fornalha. Desse texto a gente tira algumas lições para a nossa meditação. Como vimos no início, a necessidade que o homem tem de ser adorado. Não bastava ser o rei da cidade mais importante do mundo, não bastava ser o rei mais poderoso de sua época. O rei Nabucodonosor queria ser adorado, ou seja, ele queria ser Deus. Ele queria ser adorado pelos seus súditos. E quem não obedecesse às suas ordens seria morto. E muitas vezes eu fico nos perguntando se nós agiríamos dessa forma. Será que se fosse eu e você, nós agiríamos como os 3, como Sedraque, Mesaque e Abednego, diante de uma ameaça de morte? Será que nós permaneceríamos fiéis ao nosso Deus? Ou nós iríamos nos ajoelhar diante da imagem e adorar aquela imagem de escultura? Será que nós iríamos negociar os nossos valores? Iríamos ceder à pressão? Iríamos fazer o que era errado? Muitas vezes nós negligenciamos por bem menos e deixamos de ser fiel e ser firmes ao Deus Altíssimo, ao Deus Todo-Poderoso. Outra lição que nos traz esse texto é a ingratidão. A ingratidão daqueles que foram salvos através do Senhor pela oração de Daniel, Sedraque e Abednego. Os que seriam mortos, os sábios, os caldeus, os feiticeiros. E Daniel, juntamente com os 3, impediram deles serem mortos, dando a interpretação do sonho. Quando, na verdade, o interesse deles eram apenas em ocupar os cargos que os 3 deixariam no governo. Até porque eles eram
uma pedra no sapato deles, porque eles eram retos, eram corretos, interceptavam a corrupção no reino. E muitas vezes as nossas virtudes, elas incomodam mais os nossos críticos do que os nossos defeitos. Às vezes o inimigo se incomoda mais com o que é correto que nós fazemos do que mesmo com os nossos erros. Mas nós não devemos nos preocupar com isso. A nossa integridade deve ser firme, porque Deus cuida da nossa integridade. E o nosso compromisso tem que ser com a verdade e com os valores. E aqueles três, eles não condicionaram a fidelidade a Deus, ao que Deus poderia fazer. Eles permaneceram firmes na fé com Deus Todo-Poderoso, conforme relata o capítulo 17, o versículo 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Eles não se prostraram diante daquela imagem. Muitas vezes nós condicionamos ou queremos fazer de Deus uma mercadoria. Se Deus me prosperar, eu serei dizimista. Ou se Deus me abençoar, eu serei fiel a Deus. Às vezes nós escolhemos os caminhos das vantagens, dos benefícios, onde muitas vezes estamos errados, fora dos caminhos do Senhor. E o pior é que nos acostumamos a fazer isso, aonde a nossa consciência nem pesa mais. Mas esses três serviram a Deus por quem Deus é, não pelas bênçãos de Deus. Serviram a Deus pelo Deus poderoso que Deus é, pelo caráter de Deus. Outra lição que temos é a firmeza dos três. Eles não foram chamados para ser advogados de Deus. Eles foram chamados para ser testemunha do Deus Altíssimo. Onde no versículo 15 o rei diz: e quem é o Deus que nos poderá livrar das minhas mãos? O rei Nabucodonosor se achava superior a tudo e a todos. Ele não imaginaria que o Deus Todo-Poderoso poderia livrar os três. E eles poderiam ter dado uma aula ao rei de quem seria Deus, mas eles preferiram testemunhar com a própria vida. Eles não tinham uma fé arrogante. Eles deixaram Deus fazer a vontade dele. E muitas vezes nós fazemos o que é errado, mas o que Deus quer para nossas vidas é que nós fazemos o certo. O nosso chamado é para fazer o que é certo. É para fazer o que Deus nos permite fazer. E sermos fiel ao Deus Todo-Poderoso. A quarta lição é a libertação. Deus não livrou da fornalha, Deus livrou na fornalha. Veja que Deus não impediu a construção da estátua. Deus também não impediu a divulgação do decreto. Deus não impediu que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Deus não impediu que eles fossem jogados na fornalha de fogo ardente atados, mas Deus os livrou na fornalha. Deus transforma o instrumento de morte em instrumento de livramento.
Porque a Bíblia diz que eles foram jogados atados no fogo, mas o fogo só queimou as amarras. O fogo que deveria matá-los os libertou. Eles foram jogados presos, mas saíram livres. O fogo os libertou das amarras e Deus os libertou do fogo. Porque o nosso Deus é o único que merece ser adorado e glorificado. E não há fornalha acesa que consiga destruir o povo de Deus, se esse povo é íntegro e se esse povo adora ao único Deus vivo que reina eternamente. E eu acho lindo quando o inimigo é confundido. No versículo 25, o rei diz: tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Aquela fornalha se tornou um jardim, e os 3 estavam passeando, e o fogo só conseguiu queimar apenas as amarras que estavam com eles. Eles saíram sem nem um cheiro de fumaça. E esse é o nosso Deus. Quando Jesus não nos livra da fornalha, Ele envia o 4º homem. O 4º homem sempre vem nas horas mais difíceis da nossa vida. O 4º homem sempre nos livra da angústia, na dor, no sofrimento, nas tristezas. E o nosso Deus nunca desampara. Ele não vai impedir que nós não sejamos jogados na fornalha. Ele vai nos livrar na fornalha. Porque nós não estamos livres de problemas, mas Deus está conosco em todos os dias de nossas vidas. Meu irmão, eu não sei qual é a sua fornalha, mas creia, Deus está contigo. Deus Todo-Poderoso está contigo em todos os momentos de nossas vidas. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.